Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje tem emoção. Prepare seu coração aí, que as partidas ou os lances que vamos mostrar são lances de emoção. Lances brilhantes, sacrifícios brilhantes. Uma partida em que o jogador disse assim, olha, eu vou sacrificar todas as peças, e não sobrou uma sequer. Sacrificou todas para que pudesse vencer a partida. Não escapou uma sequer. Parecia uma sinfonia de sacrifícios. E a partida teve início com a abertura inglesa. Foi um C4 o primeiro lance. As pretas responderam com G6, E4, e lá vem bispo G7. Esse bispo G7 aqui, ele já está formando aquela defesa famosa, a Índia de rei, está acelerando o processo do roque, e as brancas mandaram D4. Olha como o centro está ficando forte. 3 peões no centro dominando as casas centrais do tabuleiro. Aqui domina F5, domina D5, domina B5, domina E5 e domina C5. 3 peões dominando essa quantidade tremenda de casas. D6, formação característica da defesa índia de rei. E lá vem o cavalo C3, a primeira peça a ser desenvolvida das brancas. Cavalo F6. Agora as brancas podem sim, aliás, as pretas podem sim fazer o roque. Já está preparado, o caminho já está livre. Lance das brancas, cavalo G E2. Cavalo G E2. Ainda tem uma peça presa, não pode rocar. E lá vem o cavalo BD7, cavalo BD7, cavalo G3 e prossegue o desenvolvimento. C6, observe que vai chegar o momento em que as peças vão começar a ser sacrificadas. Bispo G2 também preparou o roque, tá tranquilo. Será que vai dar tempo de rocar? Vamos ver. A6, bispo E3 e mandou um A5, H5. Quer mesmo expulsar o cavalo que está em G3. Lá vem F3, não tem problema. O centro está aqui bem fortalecido, protegido. Os peões estão todos se protegendo e dominando as casas principais. B5 e C5. Vai expulsar mesmo o cavalo? Houve a primeira troca. D captura C e D também captura C. Parece estar uma igualdade aqui no tabuleiro. Ninguém ainda rocou, ousou rocar para guardar o seu rei, proteger o seu rei, mas está bem equilibrada a partida. As pretas desenvolveram sua dama para C7, começando a mirar o ponto de H2, e as brancas resolveram fazer seu roque, tomaram a iniciativa. Roque das brancas. Rei agora está protegido, está guardado. E as pretas vão rocar? Não. As pretas dizem, não quero rocar agora, eu quero atacar. Tome ataque no cavalo. Tentando romper o lado destruir o roque das brancas. E quando joga H4, ameaçando o cavalo tem que fugir, não pode ficar, e ele foge para H1. Que coisa estranha, cavalo em H1 só tem domínio de 2 casas. Quando o cavalo está centralizado no tabuleiro, tem domínio de 8. 8 casas ele domina quando está centralizado. Mas o cavalo, as peças brancas começaram a recuar devido ao avanço e o ataque dos peões das peças pretas. Lá vem o cavalo. Cavalo H4, H5, melhor dizendo, e a dama foi para D2. Até aí está tudo tranquilo, sem estresse para nenhum lado, partida muito bem equilibrada,
e agora vem um D5, ou aliás um E5, para ajudar a controlar o centro, fortalecer aí um ataque central, né? Fortaleceu aí, está defendido pela dama, está defendido pelo bispo, fortaleceu o controle às casas centrais. Então veio cavalo saindo daquela posição, o cavalo está muito recuado, ele não tem muitas casas para governar, ele joga em F2. Cavalo F2, ele já tem espaço para se mover à vontade, ó. Tem espaço para se mover no tabuleiro. Cavalo F1, F8, chegou a vez das pretas também recuarem, que elas têm sua estratégia. Abrindo aqui a coluna B, tentando abrir a coluna B, joga um A4. Será que as pretas vão aceitar a captura? Na estratégia das pretas, tem lance melhor. E o lance melhor é desalojar o cavalo. Desalojar o cavalo, tirar o cavalo de sua casinha para onde ele havia se desenvolvido. Então ele não tem muito espaço, vai ter que recuar também. Fez recuar o primeiro, agora vai recuar o segundo. Mas será que ele vai? Aí é onde começa o sacrifício das peças. Nessa partida, todas as peças serão sacrificadas. Todas, sem exceção, todas as peças caem. E a primeira é o cavalo. Cavalo D5. Ameaçou a peça mais poderosa do tabuleiro, que é a dama, ou alguém chama de rainha. Houve captura? Sim. Sem problema. Tá de graça? Venha para cá. Capturou a primeira. Capturou um cavalo, tá aqui, cavalo e peão. E as brancas só capturaram um peão. Vai retomar de quê? E as brancas retomaram o peão central de peão. Mas esse Grigori parece estar ficando meio louco. Não quis recuar o cavalo, sacrificou. Então, lá vem um F5. Ataque total em cima do bispo. Olha só o que vai acontecer. Mais um lance aqui, o bispo não tem saída. Tem um peão defendendo, tem um cavalo. Então jogou F5. Qual foi a resposta das brancas nesse momento? Procurar afastar a dama, para depois, quando sofrer o ataque, afastar o bispo? Não. Ele disse, vou deixar você atacar. Não tem problema não, viu, seu Nicolaides? Você vai atacar, não tem problema. E quando ele, Nicolaides, joga F5, para no próximo lance atacar o bispo, Grigori ataca logo a dama. D6, atacou a dama. E a dama foge, vai para C6. Não teve tempo de atacar o bispo. Já perdeu um cavalo, já teve o primeiro que foi sacrificado, agora é hora de sacrificar outra peça. Dá certo sacrificar outra peça? Sim. E ele joga bispo B5. O que é que esse bispo está fazendo aí? Cravou a dama. A dama não pode sair da frente porque o rei fica em xeque. Ah não, professor, mas tem um peão ali que pode capturar. Pode. E foi lá, capturou. A captura B. A captura o bispo. Agora a segunda peça foi sacrificada. Uma no lance 17. 3 lances depois, lance 20, sacrificou a segunda. E quando sacrifica, aí a captura B. Ó, as pretas capturaram 2 peças e um peão. E as brancas só capturaram 3 peões. A dama está ameaçada, vai ter que fugir? Não, a dama captura. Ninguém está defendendo, dama captura. Então, quando a dama captura, qual foi o lance das brancas? Capturou a torre. Tem uma torre lá dando sopa. Capturou a torre. Mas ela estava sacrificando, por que agora capturou? Não, tem um momento que tem que capturar também para procurar recuperar peças. Mas mesmo assim, capturaram 2 peças contra uma. As brancas só capturou uma.
As negras capturaram 2 peças, cavalo e bispo. A dama volta para C6, ameaça a torre branca que está em A8. Então, lá vem a outra torre defender. Torres dobradas, uma defendendo a outra. Agora chegou a hora. Epa! Mas não adiantou nada, seu Grigori. Você defendeu a torre, mas deixou o bispo. F5, aquele plano das pretas de avançar F5 para depois avançar F4. Então F5 estava já à espera. Agora veio F4, ameaçou o bispo. Bispo não tem nenhuma casinha para sair. Vai perder o bispo? Então as brancas resolveram fazer um lance tremendamente. Vou deixar o bispo aí, não tem problema. Jogou torre A7. Por que deixou o bispo? Por que jogou torre A7? Porque está avisando um mate no tabuleiro. Está avisando o mate. Vai ter, ó, o rei vai ficar quase sem saída. Então, foi defender. Não capturou, ameaçando a dama e o cavalo. Não capturou. Foi defender porque tinha linha de mate. Cavalo D7. Agora a torre não pode mais invadir, chegando em E7 para dar cheque. E quando joga, o bispo vai ficar aí, tem certeza? Ele deixa o bispo aí. Antes de tirar o bispo, captura o bispo que está em C8. Torre captura bispo. E agora vai entregar a torre. Está tudo ameaçado. Vai entregar a torre? Exatamente, entregou a torre. Se dama não captura, seria capturada. Então a dama foi lá e bum, capturou a torre. Todas as peças estão começando a cair. E agora? Que lance faria as brancas? O bispo está ameaçado, vai perder de todo jeito. Mas não tem problema. Dama vai deixar o bispo. Sim, dama D5. Qual é a intenção da dama em C5? Procurar dar um mate nesse rei. Logo vai procurar querer dar mate. Dama C5. Como não tem ameaça, tem uma dama defendendo, protegendo, segurando tudo aí. Mas tem um lance perigoso. Não tem um cavalo defendendo. Então tá tudo beleza, não tem problema. E quando a dama sobe, com aquela estratégia, lá vem o sacrifício de mais uma peça. F, captura E3. Mais uma peça sacrificada. Começaram a cair as peças. Já caíram 4. 4 peças brancas caíram. Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se contarmos no tabuleiro, as brancas têm 1, 2, 3. E as pretas têm 1, 2, 3, 4, 5. Está ganhando 2 peças. Então, a essas alturas, a dama vai lá dar um cheque e está ameaçado. Mais uma peça aqui, ó. Peão ameaça cavalo. Cheque. Rei vai ter que fugir. E rei foge para uma casinha ali, ó. Mas aí, não dava certo ter ido para o outro lado, não? Dava não. Por quê, professor? Teria mate, ó. Cheque mate, peão defende. Casa única, fuga para o rei. Então, as brancas resolvem capturar um cavalo, começar a descontar o material, mas assim mesmo ainda está longe, mas está na posição de ataque, está com essa vantagem. Então, as pretas ganham um tempo, capturando mais uma peça. F captura, E captura F, captura o cavalinho dando cheque.
e agora cavalo vai, e agora rei vai para onde? Tem alguma casinha para fugir ou vai encarar a captura? O rei não, as brancas não quiseram capturar de volta. Jogaram rei F1. A qualquer momento, quem quiser pode capturar o peão, então não tem pressa. Quando você vê uma peça que pode ser capturada de imediato, ou então alguns lances depois, você pode aguardar, se tiver lance melhor, procure fazer um lance melhor, porque aquela pecinha, aquele peão vai cair de todo jeito. Então, rei F1. E quando vem rei F1, agora sim, as pretas, estando na vantagem, ganhando 3, 2, 5, 5 contra 3, ganhando duas peças, começa a propor trocas. A lei Capablanca diz, se você está ganhando peça, troque as peças. Então ele acreditou na lei Capablanca, sim, é para acreditar, mas tem que depender da posição no tabuleiro. Então dama é 8, propondo trocas. E as brancas não aceitam essa troca. O quê? Sacrificou mais uma peça? Sim. É coisa de louco, não é, seu Grigori? Sacrificar mais uma peça nesse momento? Torre, F7, cheque. Rei ameaçado. Torre, F7, cheque. Rei pode fugir? Pode. Mas a dama pode capturar F7? Pode. Qual o melhor? E Nicolai diz, análise diz, aqui eu não tenho nem o que pensar. Eu tenho que capturar. Dama captura F7, captura a torre, mais uma peça caiu. Se as brancas capturarem a dama, perdem a partida. Então vai tentar, as brancas aí, vai fazer uma tentativa de manter a dama em jogo, porque só tem a dama agora. Só tem a dama. E as pretas têm dama, torre, cavalo e bispo. Se você estivesse jogando essa partida com alguém e você tivesse de pretas e as brancas pedissem um empate, você daria o empate? Dê uma olhada, uma análise do tabuleiro. As brancas só têm agora a dama. E as pretas têm dama, torre, cavalo e bispo. A vantagem parece ser tremenda. Aliás, ao olharmos a quantidade de material, a vantagem das pretas é tremenda. Mas nessa posição, não, aceito não. Não aceito troca. As brancas não aceitam. Jogam dama, C8, cheque. Bom, tem que aceitar a troca de todo jeito, porque vou forçar novamente. Então Nicolaides vai e força mais uma vez a troca. Dama é 8. E uma vez que trocar, recaptura, né? Se a dama capturar, o rei captura e a vantagem das pretas é tremenda. É uma torre, um bispo e um cavalo. E as brancas ficam sem nenhuma peça em jogo. Mas Grigori disse, olha, eu tenho pano para as mangas. Eu vou até aceitar a troca, mas do meu modo, da minha forma. Não é do jeito que você quer. Eu não vou capturar, mas se você quiser capturar, pode. E joga D7. Hã? D7? Sim, D7, ameaçando a dama. E protegendo a sua. Protegeu a dama branca e ameaçou a dama. Se neste momento capturar, perde. Perde? Perde. Se capturar, perde. Então ele vai e foge com o rei. Disse, bom, vou fugir com o rei, porque pelo menos, se houver uma troca aí, a troca, eu tenho uma torre defendendo, vai dar tudo beleza. E joga rei F7. E agora, Grigori, tu vais capturar a dama ou não?
ele captura de peão fazendo dama. Agora o peãozinho se transformou numa dama e a torre captura, ameaçando a dama. E agora a briga vai ser, a luta no tabuleiro vai ser uma dama contra torre, cavalo e bispo. É chamado uma peça grande, a dama, né? Lutando contra 3 peças menores, né? Menores do que ela, uma torre, cavalo e bispo. Se houver uma harmonia nas peças, uma harmonia bem feita, um plano bem elaborado, as pretas podem até ganhar. Mas vai depender muito da estratégia das brancas, apesar de estar somente com uma peça. Então as brancas jogam dama B7, cheque. Lá vem a defesa, torre E7, defende. Vai capturar? Não, não pode capturar agora. Se você quiser capturar, eu deixaria a dama. Quer capturar, ô Nicolaides? Eu vou jogar um C6. Jogou C6. Mas vai perder. Se capturar, peão que está em C6 captura e promove, vira outra dama. Aí ele faz, não, capturar agora não. Eu vou avançar meus peões que eu também quero fazer dama. E avançou o peão de E4. Chega a 5, 6, dá cheque. Com a proteção do bispo. Então, lá vai o Grigori tentar fazer dama. Mais um pulo, a dama estará feita. Ou dama, ou cavalo, ou bispo, ou torre, a peça que ele quiser escolher. Mas prossegue o seu plano. E3. E agora? Ele não quis fazer dama. Quer não fazer dama agora? Não. Se fizer dama aqui, vai perder. Se fizer dama, pode até perder a partida. E quando faz dama, a torre toma. Acho que não perderia, mas complicaria um pouco. Então ele joga dama. Ele calculou tudo. Dama D5, cheque. E o rei foge. E agora, dama D6, cheque. E agora, rei foge. Dama volta. Bom, tá querendo propor empate, que quando repetir alguns lances, a partida fica empate. Rei F6 novamente. Aí ele faz mais um lance. Cheque. Eu acho que ele estava fazendo isso porque o adversário não quis abandonar. Não, porque se dava cheque aqui, seria mate, tá? Seria mate. Porque se tivesse a oportunidade, tempo, melhor dizendo, de fazer o lance de E2, rei seria obrigado a capturar, promoveria a dama, checkmate. Então eu acho que enquanto ele pensou, dá certo, não dá certo, ficou para aquela coisa toda, e o rei volta novamente, ele diz, bom, eu vou fazer que agora dá certo, agora eu vou entregar a última peça, vai cair a última peça. Dama, captura, E7. Pronto, ficou sem nenhuma peça no tabuleiro. Dama captura a torre e rei captura a torre. Ficou 2 peças. Ah, mas tem um peãozinho. Aquele peão pequenininho que ninguém dá nada por ele, só vale um ponto. Tem momentos que o peão fica tão poderoso como uma dama, um cavalo, um bispo, uma torre. Quem vai escolher é a posição. Às vezes ele fica tão poderoso, se ele se transformar numa dama, a partida pode ficar empate. Se ele se transformar num cavalo, a partida pode ser vitoriosa para quem está de brancas, ou quem está promovendo, melhor dizendo, né? Então, ele fez a promoção, C8 igual a dama, e as pretas jogaram bispo H6, proteger o peão que está em
querendo fazer dama, né? Está aí em 3. E começa mais uma série de cheques. Cheque, ameaçou o rei vai ter que fugir, foi para E8, mais um cheque, cheque no rei, o rei vai ter que fugir novamente, fugiu para D8, e agora vai para onde? Vai capturar o peão? Ainda não, está cedo. B6, mais um cheque, tem que ter uma sequência de cheque até obter uma vantagem boa, precisa para ganhar a partida. Rei, D7, e agora captura o peãozinho que está em G6. Com esse lance, a dama ficou ameaçando cavalo e bispo, ameaçando duas peças ao mesmo tempo. Então veio o primeiro cheque, e o rei vai para onde? É obrigado a capturar a peça, né? Cheque. Mas ele não captura essa peça. Por que não captura? Capturou F2. Quando captura F2, veio mais um cheque. Cheque? Sim, cheque. Se o rei capturar, pode não capturar não essa peça não. Se capturar o bispo, promove a dama dando cheque, e as pretas vão ganhar a partida. Então as brancas jogaram rei E1. E com esse lance, rei E1, as pretas abandonaram. Rei E1. Eita, que aqui também tinha uma armadilha. Se as brancas houvessem capturado o peão, levou cheque, ó. Cheque. Cuidado, não vá na ganância. Se captura o peão, as brancas perderiam. Mas como, professor, perderiam? Olha só. Capturou E2. Aí viria aquele golpe fatal. Cavalo, F4, cheque e ameaçando a dama. Rei tem que fugir, mesmo se capturando o peão, ou capturando o bispo, perderia a dama e perderia também a partida, porque ficaria uma peça a mais. Na pior das hipóteses, iria lutar por um empate. Então, quando ele joga rei E1, aí as pretas abandonam. Porque aqui está caindo um cavalo, né? Com mais alguns lances cai o bispo. Um cheque aqui cai o bispo, um cheque em D3 cai o bispo. Aí abandonaram. Então essa partida teve emoção, todas as peças foram sacrificadas, pareceu mesmo assim uma sinfonia de sacrifícios, um sacrifício atrás do outro. Poderíamos até dizer, o dia em que Grigori sacrificou tudo, sacrificou todas as peças. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.